Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há filho tão bom que não corra perigo de degenerar, nem tão mau que não possa se corrigir. É possível que tantos pais possam dizer, nós não podemos mais com ele. Entretanto, isso se dá não porque o filho seja incorrigível, mas por falha dos pais, ou de conhecimento, por fraqueza, no uso de meios inadequados, etc. A maioria dos pais e mães ficaria espantada se recebesse a seguinte pergunta: o programa de vocês em relação à educação dos seus filhos? Por programa não estamos falando de metas quinquenais ou algo semelhante, mas uma ideia claramente concebida, um projeto bem determinado, uma finalidade a qual se quer chegar e os meios adequados para isso. Qualquer sócios de uma empresa que quisessem se unir jamais fariam um acordo, um contrato sem ter certeza do que devem fazer, nem a colaboração que cada um deve dar. Um esboço não basta. Qualquer pai e qualquer mãe tem um esboço de como eles devem agir em família. Um hábito bom que querem inculcar nos filhos, alguns defeitos que estão dispostos a não tolerar nunca, uma certa quantidade de virtudes que o jovem deverá ter. Entretanto, esses projetos isolados não podem ser chamados de programas. Não basta dizer assim: o que mais desejo é que minha filha me ame, isso basta. Ou então que o meu filho seja trabalhador e o resto não me preocupa. Também é necessário fugir de falsos programas. Uma educação totalmente orientada para ter fortuna ou dar qualidades, para ter altos cargos e coisas assim, são falsos programas, porque visam uma finalidade que não é aquela finalidade própria do casamento. O autêntico programa da educação dos filhos é a lei de Deus. É necessário sempre nos lembrarmos do que foi claramente assentado no nosso último sermão. A finalidade da família é de formar os filhos para dar a Deus o culto que lhe é devido. Colocar os filhos no caminho da eternidade feliz é o programa por excelência da educação na família. Agora bem, a lei de Deus é dupla, a lei natural e a lei sobrenatural. E hoje trataremos dessa primeira lei, a lei natural, na educação dos filhos. A lei natural nada mais é do que os deveres que nos obrigam em nossos atos e que nos são conhecidos pela inteligência. Deus deu para o homem a inteligência para que ela funcione como uma tocha que ilumine os seus passos ao caminhar. A inteligência diz para nós: tal coisa está bem, outra não está, isto é permitido e aquilo não. Os pais e mães têm grande papel em ir criando nos filhos uma inteligência que saiba bem o que é certo e errado. Levantam o dedo, arregalam os olhos, franzem a testa, adotam um ar severo, aprovam isto ou aquilo, recompensam um ato, etc. As pessoas são como cordas de um instrumento musical. São capazes de produzir boas notas, mas é necessário saber afiná-las e tocá-las. A educação a partir da lei natural é aquela que age conforme as 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Daí a importância de que os pais conheçam essas virtudes, quais são as coisas que elas regram, os tipos de atos que as compõem, os vícios opostos a essas virtudes, etc. Os pais devem tomar cuidado para não omitir um só preceito da lei natural, ou pior, não ensinar um deles de modo voluntário, quer dizer, negligenciar voluntariamente tal ou tal preceito da lei natural. Por falta de advertência, ou por negligência, ou por preguiça, os pais podem acabar não moldando os filhos na prática de algumas virtudes: humildade, discrição, benevolência. E os filhos crescerão quebrando as virtudes que dão dignidade e encanto ao homem, serão grosseiros, vaidosos, indiscretos, terão defeitos que tornam a vida humana diante dos outros, os atos de uma pessoa, desagradáveis, pesados, ruins. A lei natural não é uma abstração, é composta de atos concretos. Ela tem princípios, lógico, mas esses princípios devem ser aplicados no concreto. Um princípio não pode ser sacrificado com a desculpa de cultivar outro. Não tem problema que meu filho seja guloso, ele precisa de energia para trabalhar bem. Ou então, minha filha fala mal das outras, mas não tem importância, contanto que ela seja sincera e nunca minta. O que eu não posso tolerar na minha filha é que ela minta e me engane, mas que ela fale mal dos outros, isso finalmente não é um grande problema, isso está errado. Não somos donos da lei natural, não podemos modificá-la ao nosso bel prazer. Seria tão absurdo fazer isso quanto ver um empregado roubar aqui, pagando um preço justo lá, e achar que isso tudo é normal e tolerável. E para isso, para que os pais busquem a educação correta dos filhos de acordo com a lei natural, os meios que devem ser usados são os seguintes. Primeiro, uma sólida instrução moral. É necessário incutir princípios com muita tranquilidade, não sendo pesados,
mas ir tirando as consequências positivas e negativas dos princípios que vão sendo ensinados aos filhos. Mostrar as consequências no caso deles pecarem contra a lei natural. Fazer eles irem vendo as consequências que isso tem neles, nos outros, na casa, na sociedade. E mesmo antes dos filhos agirem, e fazendo com que eles raciocinem para que eles possam prever as consequências daquilo que eles pensam fazer. Para que saibam onde eles colocarão os pés quando eles forem agir e de que modo eles devem fazê-lo, de que modo eles devem agir, levando em consideração as consequências do que eles vão fazer. Depois, examinar como os filhos agem. Os pais não podem se contentar com o exame só da sua própria conduta, mas devem examinar a conduta dos filhos, sob o olhar dos princípios da lei natural. Se os pais fizerem isso, verão quantos erros os filhos cometem. Mas os frutos compensam muito as decepções pelas alegrias que os pais veem dos acertos após as correções das falhas dos filhos. Além disso, recorrer ao próximo. Ninguém é bom juiz em causa própria. A gente sempre tende a ser mais indulgente com as nossas falhas do que a gente seria com os outros, e a não ver as nossas culpas por questões de interesse. Então é bom que os pais consultem outras pessoas de confiança que possam orientá-los em certas questões na educação dos filhos. Um olhar amigo verá o que não vemos, porque estamos acostumados com certas coisas já. É bom que os pais perguntem para alguém de confiança se há coisas que estão deixando escapar. Quantos erros serão evitados e quantos remorsos serão prevenidos que poderiam durar anos. Depois, ler muito, biografias construtivas, exemplares, que são espelhos para nós, que nos deem para a memória, para o nosso comportamento, modelos a serem seguidos. Livros que ensinem convicções e ideais nobres. Livros que nos deem ideias de como melhorar a formação a ser dada aos filhos, porque sozinhos não podemos pensar em tudo o que ajudará na educação deles. É um grande erro não ler a vida dos santos, seja por achar que não é possível imitá-los, pelo menos nas coisas comuns. Êxtases ou milagres, é um pouco precipitado querer imitá-los nisso, mas na virtude deles, na bondade, na retidão das intenções, no espírito de sacrifício, isso tudo é imitável, com o auxílio da graça de Deus e com o nosso esforço. Ou então, porque para dar uma boa educação para os filhos é necessário mirar mais alto ainda, porque como temos fraquezas, para tirarmos um bom resultado dos nossos esforços é necessário visar mais alto e o resultado aí sim será bom. É necessário mirar muito alto e, dadas as nossas falhas, nossas fraquezas, certas circunstâncias que não dependem de nós, aí sim o resultado final acabará sendo aonde ele pode ser considerado bom. Finalmente, é necessário que os pais façam os filhos ver os sacrifícios pelos quais eles, pais, passam, visando a formação deles, os filhos. O zelo que os filhos veem nos pais é um excelente complemento da educação dada. A abnegação dos pais é uma coação gigantesca no coração dos filhos. Só o filho mais ingrato, com um peito gelado, seria capaz de lançar para suas costas tudo o que ele viu seus pais fazerem de sacrifício pela família. Salvo um caso assim, a abnegação dos pais deixa uma marca indestrutível na alma dos filhos e eles os imitarão porque se verão coagidos a isso, não por uma força física, não por coação violenta, mas por uma gratidão e pelo amor do bem dos filhos que eles terão e que, assim como eles viram os pais lhes darem, eles vão também se ver movidos a se sacrificar pelos bens dos filhos que eles terão e da família que eles governam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.